Bom dia a todos. Vamos começar a terceira Cátedra Barão do Rio Branco, promovida pela UVerse. Meu nome é André Corrêa, eu sou reitor da UVerse e hoje eu tenho o prazer de conduzir esse evento ao lado do professor Nicolo Giangrandi e dos nossos convidados. Eu vou deixar que o professor Nicolo Giangrandi apresente-os depois dessa minha fala inicial. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar e antes de passar a palavra ao professor Nicolo Giangrandi, eu gostaria de reforçar que as manifestações dos participantes aqui presentes não representam necessariamente o posicionamento institucional do Centro Universitário UVerse e também gostaria de reiterar que todos aqui presentes aceitaram participar do evento de forma espontânea e que autorizaram o uso de suas imagens para veiculações posteriores nos canais institucionais da instituição. Por fim, eu gostaria de convidar a todos aqueles que nos assistem a acessar o nosso canal no YouTube, a marcar a sinalização de aviso dos novos vídeos e compartilhar o conteúdo. Lembrando a todos os participantes hoje que o evento está sendo também transmitido aos nossos alunos da unidade de Manaus, do CIESA, e que todos aqueles que estão participando via Zoom da cátedra ou pela plataforma da instituição em Manaus, que possam realizar suas perguntas através do chat ou aqui no Zoom ou pelo chat compartilhado com os nossos alunos em Manaus. E ao final da fala dos nossos participantes, palestrantes de hoje, nós encaminharemos as perguntas a eles para que eles possam comentar e expor as suas ideias a respeito. Bom, eu gostaria então de passar a palavra ao professor Nicolo Giangrandi para que ele possa fazer a apresentação em si do tema e dos nossos convidados do dia de hoje. Muito obrigado, bom dia. Bom dia para todos os nossos alunos, tanto em Rio Branco quanto em Manaus. Boa tarde para todos os que estão no fuso horário de Brasília e quase boa noite para todos os nossos palestrantes que estão na Europa. Temos vários fusos horários hoje, estamos no mundo inteiro. Gostaria de agradecer, antes de começar, o reitor, o professor Dr. André Luiz, a pró-reitor acadêmica, o pró-reitor administrativo, o reitor da pós-graduação, os departamentos de informática e tecnologia e também aquele de comunicação e todos os coordenadores do curso da UVerse por terem dado suporte à organização desta terceira edição da Cátedra Barão de Rio Branco. Esse ano, claramente, vocês viram que fizemos uma cátedra diferente em comparação aos anos passados, por causa do Covid, por causa do limite às viagens internacionais. E decidimos fazer a cátedra organizada de forma virtual e através do Zoom. O assunto que vamos abordar nesses 5 dias, a partir de hoje até sexta-feira, é de redefinir a globalização valorizando a economia local. Surgiu essa ideia porque a pandemia claramente mostrou vários limites para limites que já estavam evidentes antes da pandemia, mas mostraram ainda os limites da globalização e também da insustentabilidade de alguns atuais modelos econômicos. Então, a ideia nossa é como redefinir a globalização levando em conta a situação atual, a situação também pandêmica, e olhando para a valorização da economia local. E vamos fazer isso através de 5 sessões, desenvolvidas em 5 dias diferentes. Vamos começar hoje falando de cooperação e desenvolvimento com 2 palestrantes que vou apresentar depois. Depois vamos abordar o tema no segundo dia, através do assunto da globalização e sustentabilidade, com três representantes de 3 fundações alemãs. Depois, vamos abordar o tema do desenvolvimento rural com 2 palestrantes da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Depois, na quinta, vamos abordar o tema da conduta empresarial responsável na Amazônia e vamos ter a introdução da chefe adjunta da delegação da União Europeia no Brasil, depois 2 mesas redondas com palestrantes que são da delegação da União Europeia,
do Alto Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos, da Organização Internacional do Trabalho, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, e depois uma segunda mesa redonda com também palestrantes do Ponto Nacional de Contato do Ministério da Economia do Brasil, da PUC do Paraná, então o lado também acadêmico, e do Pacto Global, junto com, outra vez, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OSDE. E vamos fechar a cátedra no dia 25 de setembro com uma palestra do deputado europeu português, que é também o presidente da delegação do Parlamento Europeu para relações com a República do Brasil. Então, vamos ter uma cátedra bem interessante, com 17 palestrantes. São 9 homens, 8 mulheres, todos eles estão formados, 8 deles têm mestrado e 6 doutorado. Então, é alto painel internacional com perfis muito interessantes. Vamos começar por aquele de hoje. Hoje vamos ter o Marco Brunito, o Dr. Marco Brunito, que é o diretor da Ligue Itália, e vamos ter a mestra Giulia Massobrio, que é da Confederação Sindical Internacional. A apresentação dele vai ser bem interessante. Vão começar com uma apresentação geral das organizações deles, a LIGI e a Confederação Sindical Internacional. Abordará como o Covid-19 mudou também os setores dele, em particular o setor claramente da cooperação, e depois quais são as estratégias que estão adotando para enfrentar um mundo que é em profunda transformação por causa da pandemia. Gostaria de mostrar para vocês, falar para vocês do perfil tanto do Dr. Marco Brunito quanto da mestra Giulia Massobrio. O Marco tem uma experiência profissional que está focada nas relações entre a Europa e a América Latina. Ele possui graduação em Direito Internacional na Universidade de Milão, na Itália, mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Bologna e, além disso, também um doutorado em Ciências Políticas na Universidade de Pisa. Atualmente, ele é o diretor da LIGI Itália. Giulia Massobrio é assessora política do Departamento de Política Econômica e Social da Confederação Sindical Internacional, a CSI. O seu dossiê inclui a incidência dos sindicatos no objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, os ODS, as políticas de cooperação e desenvolvimento da União Europeia, a responsabilidade empresarial no desenvolvimento, a cooperação sul-sul e triangular. E antes da CSI, a Giulia trabalhou como responsável técnica pela cooperação para o desenvolvimento na Confederação Sindical das Américas e, anteriormente, como formadora no programa de atividade dos trabalhadores, ou seja, o ACTRA da OIT. E, do ponto de vista da formação acadêmica, a Giulia se formou em Direito e tem um mestrado em Direito, Economia e Finanças Comparadas. Então, gostaria de deixar a palavra para o Dr. Marco Brunito para que ele possa começar a sua palestra. Obrigado. Muito obrigado, professor Nicolò Giangrande. Eu quero agradecer ao reitor, professor Dr. Andrea Luiz Costa Correia e também ao professor Dr. Nicolò Giangrande, do Centro Universitário UVERSE, pelo convite e pela oportunidade. E um saludo também à colega Giulia Massobrio. E muito obrigado pela oportunidade. Vou falar em português e vou também mesclar um pouco com o espanhol, pero eu acho que possam entender melhor e da melhor maneira o que vou dizer. Professor Nicolò, vamos iniciar sobre o LIGI para contar um pouco sobre o que faz o LIGI no mundo, no Brasil. Perfeito. Eu sou o diretor da LIGI na Itália e o grupo LIGI é literalmente o grupo de líderes empresariais. Foi fundado no Brasil em 2003 e é praticamente uma organização que reúne executivos das grandes empresas que
participan de eventos sobre varios sectores y sobre varios argumentos. O objetivo principal do LIDE é de fortalecer a livre iniciativa e fortalecer também o desenvolvimento econômico e social, assim também como os princípios principais éticos da governança cooperativa na sua esfera pública e privada. O que faz LIDE? LIDE organiza eventos. LIDE reúne executivos que debatem sobre temas importantes na vida política e também privada, claramente. Atualmente, o LIDE é muito forte e presente no Brasil porque tem quase 20 unidades regionais no Brasil, claramente onde ficam as indústrias e as empresas, São Paulo e toda a região do sul onde estão as empresas mais importantes. E também tem uma presença muito forte no exterior. Está presente na Europa, na Itália, Espanha, em UK e na Alemanha também. E está presente também em outras partes do mundo, Austrália, por exemplo. E é um grupo, neste momento, que está expandindo um pouco seus objetivos, podemos dizer. O que faz LIDE na Itália? Na Itália, LIDE se coloca como uma plataforma preferencial como América Latina e reúne executivos de médias e grandes empresas que têm um interesse estratégico na região. Isso é muito importante porque, claramente, temos uma relação direta, sobretudo com empresários brasileiros, mas também argentinos, do Paraguai, do Chile. É muito importante para saber o enlace, a relação que nossos empresários têm com a América Latina, e em particular, claramente, com o Brasil. Eu acho que é muito importante conhecer em nosso trabalho o que é essa estrutura econômica da Itália. Isso por quê? Porque depois vamos falar um pouco sobre o que estão fazendo os empresários, os executivos, para contrastar a crise econômica e também para que as empresas possam crescer nesse momento complicado. A estrutura econômica italiana é única na Europa e eu acho também, creio, no mundo, porque está formada por el 95% das microempresas, ou seja, empresas que têm menos de 10 trabalhadores por empresa, das quais a maioria tem condução familiar. Isso é muito importante porque, na maioria do caso, o dono da empresa também passa de geração em geração. E as empresas que têm mais de 250 trabalhadores representam só uns 0,1% das empresas. E a maioria delas tem localização no norte da Itália, que eu acho que podemos chamar como a locomotiva econômica do país. Esta informação é muito importante para conhecer o que passou na Itália, com o Covid. Quanto impactou sobre a economia na Itália o Covid. Por quê? Porque o vírus chegou inicialmente, como o professor Nicolò sabe muito bem, no norte da Itália. O primeiro território que foi fechado foi o norte. E foi fechado claramente o território economicamente mais forte que, digamos, tem uma presença muito importante das empresas. Isso é muito importante porque se fechamos as empresas, fechamos a economia de um país. E eu acho que é um detalhe muito importante para que
os estudantes também possam entender o que passou nos meses de março, abril e maio também em nosso país. Nicolò, professor, se tem alguma pergunta, podemos, ou se não, Pode continuar, Márcio. eu sigo falando. Sim, por favor. Devido à relação que temos com os executivos, conhecemos um pouco o que são os pensamentos deles. E eu acho que são duas as palavras importantes nesse momento: incerteza e oportunidades. Por que incerteza e por que oportunidades? Eu acho que, bueno, a palavra incerteza é uma característica que podemos dizer que é típica de agora na Itália, pero também é uma palavra global, porque em todo o mundo os executivos e os donos de empresas não sabem o que fazer nos próximos meses. Todo que estava planificado, todo que estava pensado no princípio do ano, claramente como COVID, con todo o que está passando, está neste momento congelado, ou foi mudado, ou foi cancelado. Então, eu acho que a palavra incerteza é muito importante para saber o que estão fazendo agora muitos empresários e muitos executivos. Un exemplo. Neste momento, as empresas não estão contratando novos trabalhadores. Todo está congelado e temos algunos sectores que sufriram uma crise muito forte, que estão literalmente congelados em quanto às tomas de decisões e também às contratações de novos trabalhadores ou em operações estratégicas no exterior ou com outras empresas. Um exemplo muito importante é o exemplo dos transportes, não? Aviões, trens também. O setor dos transportes é um setor que está passando uma crise muito importante, muito grave. Também o setor do turismo, do automotivo, da gastronomia. E o setor do retail está mudando muito o que eram suas expectativas e também suas estratégias. Por quê? Le vou fazer um exemplo muito importante. A empresa Inditex, que todos conhecemos, que tem Zara e outras empresas dentro do grupo, cambiou completamente a estratégia do grupo a nível mundial. Agora estão fazendo um corte e estão fechando muitas lojas físicas. Muitas lojas que estavam nos centros comerciais estão fechando. Não estão fechando as fábricas que estão produzindo roupa, mas estão fechando lojas onde as vendem, não? Então, o que está passando? Estão fechando novos contratos de trabalhadores que antes trabalhavam em lojas ou nos centros comerciais e estão buscando trabalhadores que tenham características e uma formação que seja mais digital, não? E-commerce ou todo o que é social media. Estão buscando perfiles que tenham uma formação que seja mais vinculada com tudo o que é digital, e-commerce, etc. Comércio digital. E, além disso, temos outros setores que estão beneficiando das crises. Um exemplo muito importante é o setor farmacêutico, onde
las empresas están lutando entre ellas para que sean las primeras que puedan vehicular a vacuna en el mundo, ¿no? Y también tenemos otros sectores, por ejemplo, todo lo que es el sector digital, eh, que en este momento están beneficiando de la crisis, porque para ellos la crisis fue una oportunidad. Y los sectores que están pasando un mal momento en Italia, ahora están cambiando un poco sus estrategias. Y voy a hablar también de lo que están haciendo algunas empresas italianas, yo acho a mayoría, para combatir un poco la crisis y también para que puedan sus empleados y también sus estrategias puedan correr con los nuevos tiempos que tenemos. Antes do Covid, e o professor Nicolò sabe muito bem, as empresas italianas tiveram gap digital, uma falta de digitalização muito importante comparadas com as empresas europeias. Todo o tema do smart working na Itália não estava bem visto por varias cosas, por varios motivos, y sobre todo porque en la mayoría de los casos tienen conducción familiar. Entonces tenemos avisado muy antigua, digamos, en varias cosas. En este momento, y debido a COVID y a cuarentena, todo lo que pasamos, los ejecutivos tiveram a necessidade de experimentar o smart working e também tiveram a necessidade de experimentar processos de digitalização que antes do coronavírus não eram uma prioridade. Não estavam sobre o escritório ou estavam ali e estavam postergados. Então, eu acho que é muito importante esse tema porque agora todas as grandes empresas e também muitas médias e pequenas tiveram que enfrentar este novo como dizer, objetivo, este nuevo proceso que tenemos y que va a cambiar mucho los empleos y también las empresas mismas. Si el profesor Nicolò está de acuerdo, voy a hacer algunos ejemplos sobre lo que hicieron también algunas empresas italianas durante la pandemia, para que yo creo que es importante conocerlo porque cada una de las empresas hizo varias operaciones estratégicas y cambió completamente sus objetivos no mediano tiempo, digamos, de plazo. En cuanto, por ejemplo, no sector farmacéutico, nosotros tenemos un grupo muy importante que se llama el Grupo Menarini. El Grupo Menarini es un grupo farmacéutico italiano muy importante que tiene ahora una fuerte presencia en América Latina y que es un grupo que tiene una fuerte presencia en el exterior y que hizo varias operaciones estratégicas los años pasados. En este año, durante la pandemia, durante el lockdown, el Grupo Menarini quiso invertir, quiso hacer un investimento muy importante a nivel local.
cambió completamente los planos e fece un'apertura, abrió una nuova fábrica che chiamiamo 4.0, che è una fábrica a livello digitale molto avanzata, che sta molto perto da sede e fece un investimento di 150 milioni di euro. Io acho che è importante perché nesse momento da crisi, nesse momento complicado a nível global, o grupo decidiu de invertir localmente, de invertir no mesmo país donde nasceu e donde o grupo é mais importante. Em outro setor completamente diferente, o grupo Enel, que todos conhecem porque neste momento controla mais de 90% da empresa Eletropaulo no Brasil, quis especificar que os seus investimentos sobre a descarbonização, sobre as energias renováveis que estavam planificados, foram renovados. Porque durante o lockdown, o grupo Enel se deu conta, entendeu que também o tema da sustentabilidade está vinculado com tudo o que passamos. Então, especificou que tudo o que estava planificado para invertir vai ser invertido. Outro setor completamente diferente. O grupo Cremonini, que está no setor alimentar, em particular na carne, que tem um passado, tive uma aliança com o grupo GBS, que é um grupo muito importante no Brasil e a nível global. Nesse momento da crise, durante a pandemia, abriu uma plataforma de distribuição logística na Rússia e, ao mesmo tempo, salvou uma pequena fábrica que estava perto no território e que estava para fechar por culpa da crise. E por último, outra empresa que seguramente conhecem, que é o Grupo Lavazza, que decidiu de abrir o primeiro flagship store Lavazza no exterior, na China, ou seja, um país onde durante o lockdown estava complicado fazer negócio e onde o vírus nasceu, e ao mesmo tempo comprou uma empresa muito importante no Reino Unido, apesar de, como sabemos, uma possível hard Brexit a final do ano. Fiz vários exemplos para que vocês possam entender como cada empresa, cada grande empresa, tive uma diferente visão estratégica e tive diferentes maneiras de mover-se neste momento complicado. Professor Nicolau, eu terminei e estou aberto às perguntas, se querem saber outra coisa sobre o que faz LIDE, o que estão pensando os executivos. Então, se você já terminou, eu passaria já a palavra para a Júlia e depois vamos recolher as perguntas dos alunos, dos participantes, para entregar para vocês e para poder responder e alimentar o debate. Perfeito. Marco, então, você já terminou? Sim, estou aberto a perguntas e não quero deixar espaço também para a colega e espaço para as perguntas, dúvidas, o que seja. Perfeito. Okay? Então, vou deixar a palavra para a mestra Júlia Massobrio, da Confederação Sindical Internacional. Ela, no específico, trabalha em uma parte da Confederação Sindical que é a rede sindical de cooperação para o desenvolvimento. Então, vamos ver, ela tem
vários slides que pode apresentar, compartilhando aqui embaixo share screen e Júlia pode começar. Bom, muito obrigada, bom dia, boa tarde para todos e todas, obrigada pelo convite, e muito obrigada também ao Dr. Brunito. Eu sou italiana, sou originariamente de Turim, então o que você contou para mim é muito perto do que a gente viveu também no nível pessoal e familiar nesses últimos meses. Então, o que o professor Giangrande me pediu foi de contar um pouco o que o movimento sindical internacional está fazendo sobre a agenda de desenvolvimento e cooperação. Isso daria para falar meses, mas eu vou tentar ser breve e claro, vamos ver se as duas coisas saem. Eu espero, vocês estão vendo o PowerPoint aberto? Legal, perfeito. E também, como o Marco fez, pedir desculpa já para o portunhol que vai sair, com certeza. Os dois têm um português perfeito. Obrigada, essa visão otimista. Então, aqui o que eu quero contar para vocês, para mim, eu não estou vendo a apresentação. Agora sim, agora estou vendo ela grande. Então, em primeiro lugar, contar o que é a Rede Sindical de Cooperação e Desenvolvimento. Em segundo lugar, o que a gente faz especialmente sobre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E terceiro, o que mudou na nossa estratégia com a pandemia do Covid. Então, começando pela rede, mas começando um passinho atrás, o que é a Confederação Sindical Internacional? E aqui eu não sei quanto vocês conhecem disso. A minha avó faz 11 anos que eu trabalho nisso, faz 11 anos que a minha avó não sabe o que eu faço, então eu acho que é muito pouco conhecido como essas estruturas funcionam no nível regional e global, mas de fato é muito simples. O sindicato se organiza não só no nível nacional, então, por exemplo, no Brasil, a CUT, o GT, a Força Sindical, mas também no nível continental, então, por exemplo, as Américas têm a Confederação Sindical das Américas, e no nível global, e aí vem a CSI, a Confederação Sindical Internacional, que é a voz dos trabalhadores e trabalhadoras no nível mundial. A gente fala que é uma ONU dos sindicatos, representa 200 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em mais de 160 países, através das centrais nacionais. Então, botando o exemplo do Brasil, a CUT, a GT, a Força, a CNPL são filiadas à CCI, e o objetivo é, evidentemente, a proteção e a promoção dos direitos e interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras no nível global. Então, isso significa ajudar as filiadas nacionais a reforçar a voz delas e levar a voz sindical nos espaços onde se debatem não só condições laborais, mas, evidentemente, agendas de desenvolvimento e de cooperação. E é disso que eu vou falar hoje. Então, dentro da Confederação Sindical Internacional, obviamente, tem vários temas que a gente trabalha, e o que eu trabalho, e com vários colegas, é o tema da cooperação e desenvolvimento. Então, para isso, a gente criou um espaço, um grupo de trabalho que se chama Rede Sindical de Cooperação e Desenvolvimento. Então, é uma rede de membros nacionais da África, Ásia, América Latina, Europa, que debate a posição sindical sobre políticas de desenvolvimento e que leva as conclusões ou consenso sobre o que tem que ser promovido pelo movimento sindical em todos os espaços. Então, o ponto de partida é para o movimento sindical dizer a minha função não é só promover condições laborais melhores. Então, por exemplo, a minha função não é só negociar o aumento salarial no nível da empresa, no nível setorial, mas o movimento sindical tem uma visão de desenvolvimento própria, que é uma visão muito mais abrangente, que tem que ver com o modelo de desenvolvimento sustentável. Então, para isso, a rede se põe como objetivos fazer que essa visão seja
chegue para os espaços onde tem um debate sobre a cooperação e desenvolvimento. Então, evidentemente, a ONU é um deles, mas também a OCDE, que eu vi que o Nicolò falou que vai ter também palestrante da OCDE, da União Europeia, todos os espaços, o G20, o G7, a gente tenta estar em todos os espaços onde tem discussão e ou teria que ter acordos, compromissos sobre o tema do desenvolvimento. E também a última coisa é promover uma maior cooperação entre processos de cooperação sindical. Então, por exemplo, a CUT Brasil, que faz cooperação com os sindicatos de Moçambique ou da Angola. Então, esse tipo de projetos muito concretos, onde a gente tenta ajudar para que os sindicatos possam cooperar entre eles, trocar experiências e se reforçar mutuamente, porque, no fundo, os desafios que eles enfrentam são bem parecidos, com diferenças, mas, no fundo, são os mesmos. E a rede funciona no nível nacional, regional e global. Então, voltando no exemplo do Brasil, nosso membro da rede é a CUT, que trabalha na coordenação da Confederação Regional e que trabalha com a gente no nível global. Então, a gente tenta reforçar, tenta que nos espaços globais as demandas nacionais sejam escutadas, e a mesma coisa que nos espaços nacionais, quando a voz sindical não é escutada, que a CCI ou a Confederação Sindical das Américas possa intervir para falar, olha, aqui estamos 200 milhões de trabalhadores, esse não é um pedido só de uma central nacional, mas o movimento sindical mundial inteiro está junto nesse trabalho. O trabalho dos ODS é um exemplo bom. Então, o que a gente fez? A rede vem trabalhando já faz mais de 10 anos, e o que a gente conseguiu em primeiro lugar, que os sindicatos entendam mais, conheçam mais e se apropriem mais do tema do desenvolvimento. Em segundo lugar, que a voz deles se escute mais pelos próprios governos e nos fóruns regionais e globais, e no nível global, evidentemente, como falei, que todos os fóruns reconheçam o movimento sindical como um ator relevante e qualificado também para falar. Então, essas duas coisas, que tenha que se sentar na mesa e que tenha conteúdo para construir propostas. E também, outro trabalho que a gente faz, um trabalho de formação, como falei, e um trabalho de pesquisa. Isso é super importante. Bom, aqui eu vejo que estou entre doutores, então, a importância das fontes, a importância de mostrar evidências como base para as demandas que a gente tem é fundamental. A gente faz muitos anos que produz pesquisas para mostrar, por que a Agenda 2030, porque os ODS são importantes para o movimento sindical, porque os sindicatos são atores de desenvolvimento e cooperação sobre a base de exemplos concretos nos países, porque o tema da privatização da cooperação, que eu não sei quanto a gente possa falar disso hoje, é importante, ou seja, e é delicado, e porque o diálogo social entre organizações de empregadores e trabalhadores e nível tripartite com o governo é um instrumento para o desenvolvimento. E aqui eu coloquei exemplos de publicações que a gente tem, tudo está no site, eu coloquei um link no final. Então, basicamente, o que a gente conseguiu nesses anos? Conseguiu que o movimento sindical tivesse uma voz mais legítima nos espaços onde se debate desenvolvimento, melhores propostas, estudos próprios, e, por isso, finalmente, uma incidência mais qualificada nos espaços como a ONU, CDE e a União Europeia. E agora eu vou para o ponto número 2, os ODS. Então, aqui também eu vou começar muito rapidamente do que a gente está falando, porque eu não sei quanto as pessoas conhecem, não imagino que todo mundo conheça, mas é muito rápido o que é a Agenda 2030, do que eu faz 10 minutos estou falando. Essa é a agenda mais completa e ambiciosa sobre desenvolvimento que foi acordada no nível global, foi aprovada na ONU em 2015, setembro de 2015. É uma agenda que contém 17 objetivos que integram as 3 dimensões
do conceito de desenvolvimento sustentável, então social, econômico, ambiental. E o que eu acho mais interessante é uma agenda universal. Então, é a agenda que segue os ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que tiveram um período 2000 a 2015, mas que era uma agenda só para os países assim chamados em desenvolvimento. E agora os ODS são uma agenda para todo mundo, ou seja, não, é como falar, não tem nenhum país que tenha alcançado o desenvolvimento sustentável. Todos os países têm trabalho para fazer. O problema da Agenda 2030, claramente, do ponto de vista sindical, é que são compromissos voluntários. Mas ainda assim, eu sempre falo, quando os dirigentes sindicais me falam, mas a ONU, as decisões que são feitas em Nova York não têm um impacto sobre a vida da gente, eu falo, tudo bem, mas seria melhor não ter uma agenda, que é uma agenda ambiciosa, ainda que voluntária, como seria melhor não ter uma OIT, uma Organização Internacional do Trabalho, que faz 100 anos, funciona de maneira tripartita e produz normas internacionais do trabalho? Evidentemente que não. A questão é o que a gente faz com esses instrumentos, e esse é o trabalho que a rede se propõe, de fazer com que essa agenda seja útil para canalizar as mensagens sindicais. E aqui vocês têm os objetivos, imagino que vocês conheçam eles, mas é uma agenda bem rica, no sentido de que, por exemplo, tem um objetivo que é chave para a América Latina, que é o objetivo 10 de redução da desigualdade, que não existia na agenda anterior. Para a gente, outro objetivo chave é o objetivo 8 de trabalho decente, e vou falar mais disso. Então, por que os ODS são parte da agenda sindical? Porque vocês vão ver aqui só alguns ODS, só alguns temas que para a gente são chave. Então, por exemplo, a proteção social, a economia do cuidado, os salários, as políticas fiscais, as persecuções dos líderes sindicais, como parte dos defensores de direitos humanos. Então, tem muitas razões e muitas boas razões pelas quais o movimento sindical tem que se preocupar e ocupar com a Agenda 2030. Então, o que a gente fez? A gente elaborou uma estratégia junto com todos os nossos membros no nível global. O primeiro ponto foi, a gente tem que assegurar que os nossos filiados conheçam esse instrumento e que entendam por que tem uma relação direta entre o que eles fazem no dia a dia, em contextos, normalmente, na maioria dos casos, muito complicados. Em segundo lugar, ajudar a que eles possam participar na implementação no nível nacional. E, em terceiro lugar, ter um mecanismo de supervisão próprio, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, no nível nacional, basicamente, a gente promoveu a participação através do diálogo social e a participação nos informes que os governos têm que fazer sobre a agenda. A gente promoveu alianças com a sociedade civil e com organizações das Nações Unidas, e a gente elaborou informes paralelos sindicais. Vou explicar daqui a pouco. E no nível regional e global, a gente participa nos fóruns regionais e globais da ONU, onde essa agenda é debatida e leva a nossa visão, leva os nossos dados, leva as nossas propostas de como fazer para acelerar a ação. A gente está em 2020, temos 10 anos para alcançar a agenda, entramos no que se chama a década da ação e já estávamos atrasadíssimos antes do Covid-19. E a CEPAL fala que para a América Latina o Covid-19 significa um atraso de mais de 10 anos sobre a Agenda 2030. Então, estamos... tem muito trabalho para fazer, vamos falar assim, mais positivo. E, rapidamente, o que a gente fez concretamente? 3 ferramentas que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro, é o primeiro bebê da rede sobre os relatórios sobre os ODS, são os relatórios paralelos nacionais. Em segundo lugar, a gente montou um observatório mundial sobre o ODS 8. Em terceiro lugar, a gente lançou uma campanha.
que se chama O Tempo do ODS 8. Então, em primeiro lugar, a gente fez relatórios paralelos. O que significa isso? A gente montou uma metodologia que permita às centrais nacionais fazer o seu próprio relatório. Os governos têm que reportar às Nações Unidas o progresso deles. Em muitos casos, a participação sindical nesses relatórios oficiais é mínima ou é simbólica. Então, a gente começou a produzir os nossos próprios relatórios, que medem nível de transparência, de consulta de diálogo social, mas que também analisam dados, normalmente dados oficiais nacionais e internacionais, para dar a nossa visão do assunto. Isso ajudou muito porque vários governos que nem sabiam que o movimento sindical estava envolvido na Agenda 2030 se encontraram com um documento que analisava ponto por ponto as políticas deles. E aí isso ajudou a começar um diálogo. E aqui coloquei o relatório do Brasil deste ano, que evidentemente inclui a situação do Covid-19. Em segundo lugar, montamos um observatório mundial sobre o ODS 8. Esse ponto aqui precisaria de uma explicação de meia hora, mas basicamente a gente montou um indicador composto, e eu não sou estadística, então espero que não tenha estatísticos entre os participantes, mas a ideia é um indicador composto, ou seja, uma meia de vários indicadores, que mostra a distância de cada país do alcance do ODS 8, que evidentemente não é só trabalho decente, mas é também crescimento econômico, porque a primeira parte do ODS 8 é isso também. Mas o objetivo do observatório é de mostrar como a dimensão do trabalho e a dimensão do apoio às pequenas e medianas empresas, da promoção do crescimento econômico separado da degradação ambiental, alimenta o alcance de outros objetivos além do ODS 8. Isso foi um trabalho muito complexo que foi feito com a ASPIS, com a Aliança Italiana para o Desenvolvimento Sustentável. O Enrico Giovannini coordenou o trabalho e, basicamente, para resumir em uma lâmina a meia hora de explicação sobre o observatório, o que a gente mostra com os dados é que o mundo não está em caminho para alcançar o ODS 8, isso nem os países ricos, para falar assim, porque tem países que podem ter um crescimento econômico maior, mas uma proteção dos direitos laborais menor, e um caso que a gente analisou na América Latina e no Chile, que tem um crescimento econômico relativamente alto para a região, mas que tem sérios problemas, por exemplo, de economia informal. O observatório mostra que o crescimento econômico não garante o alcance das metas do ODS 8, então, crescimento econômico e direitos laborais têm que ir juntos, e que o mundo tem um seríssimo problema de produção de dados. A gente teve, por exemplo, que excluir do observatório a medição do trabalho infantil. Tem países da União Europeia que não tem uma medição séria da presença de trabalho infantil. Então, isso é um problema muito sério que a gente vê no monitoramento da Agenda 2030 e que é um problema no fundo de vontade política para investir na produção de dados que sejam confiáveis e que sejam qualitativamente bons para medir o progresso. E o terceiro, já a nível de campanha mundial, foi uma campanha que a gente lançou no ano passado, que basicamente leva a mesma mensagem que acabo de falar com o observatório, ou seja, a centralidade do ODS 8 e do trabalho decente dentro dele para a consecução da Agenda 2030. Então, a gente chamou essa campanha Time for 8, ou seja, o tempo do ODS 8, e a gente chama, a Confederação Sindical Internacional chama para fechar um novo contrato social, que de fato é um chamado que também o secretário-geral da ONU fez em julho, quando falou: o sistema, a gente não só tem que construir de volta melhor, mas a gente tem que construir um sistema diferente, um modelo diferente de desenvolvimento econômico, político, social e ambiental. Então, aqui nesse desenho vem essa ideia de como o ODS 8 alimenta
os outros UDS, por exemplo, um trabalho decente significa um salário digno, e isso ajuda a avançar no DS1 de erradicação da pobreza. Mesma coisa com o tema da desigualdade, mesma coisa com a igualdade de gênero e liderazgo das mulheres, etc, etc. E a gente usou essa campanha para falar com governos, para falar com o setor privado, para falar com a sociedade civil e para falar com o público em geral. Lançamos a campanha no ano passado, e aqui vem várias instituições com as quais a gente debatiu. Tem a ONU, tem a OCDE, tem a CEPAL, tem a União Europeia, tem o Guy Ryder, que é o secretário-geral, o diretor-geral da OIT, tem a Organização Internacional dos Empregadores, da IOE, e tem até o Banco Mundial. mas o representante do Banco Mundial estava meio apavorado quando tirou a foto. E esse ano a gente adaptou a campanha ao tema do Covid. Então, aqui vocês têm dirigentes e trabalhadores que explicam nas mensagens por que para eles o trabalho decente é um instrumento-chave para a recuperação e a resiliência da pandemia. Aqui acompanhando da CUT Brasil, tem uma trabalhadora de um call center do Chile, e as mensagens que os sindicatos mandaram para as Nações Unidas. Agora, o último ponto, como a pandemia mudou tudo isso? Evidentemente, a CCI, o foco da CCI na pandemia primeiramente, a perda de empregos, o Marco mencionou isso. A OIT calcula que a gente perdeu 400 milhões de empregos no último quadrimestre em comparação com o quadrimestre do ano passado, sem falar, obviamente, da perda de vidas, e isso sem falar da perda dos trabalhos que não se contam, que são trabalhos de subsistência na economia informal. Então, frente a isso, a CCI foi incluindo um chamado para a proteção dos empregos, para a proteção dos ingressos, mas também através de estímulos para as empresas, que são um espaço que cria trabalho, e que, evidentemente, como o Marco descreveu, tiveram um impacto impressionante. E improviso, eu acho que o elemento da falta de previsão também jogou um papel muito importante, ou seja, de uma semana para outra, a incerteza que o Marco mencionava, ou seja, como eu posso tomar decisões sobre isso, e isso impactou o trabalhador e a trabalhadora igualmente, e muito mais pensando que antes da pandemia, uns 61% da população mundial estava já na economia informal. Então, pensando na América Latina, a principal mensagem que eu ouvi das nossas centrais foi: a maioria dos trabalhadores aqui não podem ficar em casa. Ou seja, se a gente fica em casa, a gente não come. Então, isso é muito simples e é muito dramático. Então, como o movimento sindical consegue dar uma resposta para isso em países onde o diálogo com o governo, em muitos casos, é um diálogo difícil ou não existente, dependendo dos contextos, e até o diálogo com o setor privado, dependendo dos contextos. Então, o que a gente foi fazendo foi falar, a gente com os ODS no espaço da ONU, evidentemente, os nossos pedidos foram todos enfocados em como o trabalho decente pode ajudar a recuperação, mas também pedindo estímulo econômico, também pedindo medidas concretas econômicas, como no âmbito da cooperação o tema da dívida, que é um tema que nesses últimos meses virou chave, mas sobre o qual, por exemplo, o G20 tomou uma posição que é uma posição temporânea, o tema de repensar os sistemas fiscais, que é realmente uma reivindicação sindical não nova, mas que agora mesmo realmente responde à pergunta: quem paga para a recuperação? E aqui eu acho que a mensagem que a Alicia Bárcena dá nos fóruns sobre financiamento do desenvolvimento dinheiro não falta, o problema é onde o dinheiro está. Então, como a gente repensa a forma de funcionar do comércio, da economia financeira e dos impostos para financiar políticas públicas. E entre as políticas públicas, para a gente, o tema da proteção social é um tema chave. A pandemia mostrou a fraqueza do sistema de proteção social, do sistema de saúde,
E aí, isso foi, infelizmente, foi um termômetro dramático de como os países não estavam investindo, mas também por políticas fiscais que em muitos casos, regressivas. Então, esse é um tema muito importante. A gente insistiu muito também sobre o tema do diálogo social, ou seja, insistir sobre o papel do movimento sindical e do setor privado para buscar respostas, ou seja, um conhecimento de como a rede industrial, a rede produtiva funciona, que tem uma organização como a LIDE, que o Marco representa, é fundamental para que o governo possa pensar respostas que sejam respostas reais. E, ao mesmo tempo, do outro lado, o movimento sindical não tem ninguém que conheça melhor os problemas dos trabalhadores e trabalhadoras que não seja o movimento sindical. Então, a gente insistiu muito em que os governos utilizem o espaço do diálogo social para buscar respostas. Isso na cooperação também. Então, por exemplo, a União Europeia, que lançou em abril uma resposta global ao Covid, a gente insistiu para que nos países que recebem essa ajuda, o movimento sindical e o setor privado sejam parte da definição das respostas, para que esses recursos funcionem e respondam às necessidades, vista a urgência também, porque boa parte da cooperação ao desenvolvimento virou ajuda humanitária nos primeiros meses. Então, uma preocupação nossa também como fazer com que a ajuda humanitária se vincule com as políticas de desenvolvimento, então, passando do curto prazo, que é preciso, mas também para políticas de recuperação de longo prazo. E aqui, evidentemente, o que a gente fez é basicamente a mesma coisa, ou seja, todos os espaços de trabalho da CCI incorporaram esses pedidos e os pedidos foram refletidos no nosso trabalho. Então, por exemplo, os informes paralelos que as nossas filiadas produzem no nível nacional incluíram as demandas deles sobre o Covid. A nossa campanha foi completamente readaptada para dar voz ao que os trabalhadores estão vivendo. Então, por exemplo, a foto que vocês vieram da trabalhadora do call center do Chile, o governo do Pinheira aproveitou a crise para aprovar uma lei de teletrabalho onde ela, como muitos mais, pode trabalhar até 12 horas seguidas, esse tipo de coisa. Então, a gente tentou dar voz e tornar concreta a situação dos trabalhadores para propor soluções. Então, eu queria contar basicamente isso, mas estou aqui à disposição. Obrigada. Giulia, obrigado. Se você conseguir, por favor, perfeito. Bom. Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer tanto o Marco quanto a Giulia pelas apresentações que foram muito interessantes. Já temos uma pergunta, mas já gostaria de dizer que as duas apresentações conseguiram mostrar os dois elementos muito importantes. A voz dos trabalhadores, feita pelos sindicatos, e as vozes das empresas feitas pelas redes como a LIDE. Gostaria também de dizer que no ano passado, na segunda cátedra, eu di uma aula sobre o uso ODS, no específico, e falamos justamente de quanto o uso ODS U4, ou seja, a educação de qualidade, e o 8, o trabalho decente e crescimento econômico, mas crescimento econômico também entendido como desenvolvimento econômico, além do crescimento numerário, né? Possam os dois ajudar a levar na frente todos os outros. E juntando qualidade na educação e trabalho decente, conseguir ficar dentro daquele triângulo que a gente falou, seja de proteção ambiental, social e também de crescimento econômico. E foi bem interessante porque claramente
também os alunos nossos conseguiram desenvolver depois ideias para colocar em prática também esses elementos em um contexto econômico e social como aquele da Amazônia, que é um contexto único e muito importante também, não só a nível de Brasil, mas também dos outros países que compartilham a Amazônia e também a nível internacional. Então, muito obrigado aos dois. Eu gostaria de deixar, já temos duas perguntas, vou ler e depois também gostaria de deixar um momento a palavra para o reitor, se ele quiser colocar alguma coisa por favor, André. Bom, primeiramente, enquanto o Nico faz aí a apuração das perguntas para depois passar para os nossos palestrantes de hoje, né, já agradecer imensamente a participação de ambos, as duas palestras foram muito, muito interessantes, e aí já fazer aqui uma provocação e um contraponto que eu acho que vale muito a pena. Se nós olharmos, né, as duas vozes do dia de hoje, Nico, nós teríamos aí sobre quase que um paradoxo marxista, né, de um lado trabalhadores, de outro lado empresários, e para muitos são vozes dissonantes, porque o que empresários, por vezes, acreditam ser o melhor, nem sempre é o melhor para os trabalhadores e vice-versa. Mas, se nós fizermos uma análise agora, especificamente desse último final do século XX, começo do século XXI, na verdade, me parece que há uma boa consonância de vozes entre empresários e trabalhadores no sentido de compreender, e aí fazendo aqui uma análise em relação da própria fala do Brunito anteriormente, né? Da mesma forma como se fecha as empresas, se fecha a economia, da mesma forma se fecham empresas, se fecha a realidade econômica para os trabalhadores, né? Então não há como a gente pensar efetivamente numa realidade econômica, seja global, seja local, sem agentes econômicos e sem trabalhadores. Eu acho que os dois lados andam lado a lado. E aí aqui deixar especificamente uma provocação para ambos, né? O que efetivamente, né, empresas e organizações sindicais, né, e trabalhadores podem efetivamente colaborar para que a gente consiga, nesse processo, que é um processo que foi, acho que, muito fortemente impactado pela Covid, né, de economia local, nós conseguimos melhorar a economia local em face de um plano global. Nas últimas décadas, a economia se globalizou de uma forma muito intensa, e isso gera impactos locais imensos para trabalhadores e para empresas. Então, o que empresas e trabalhadores podem efetivamente, né, auxiliar mutuamente a sociedade para inverter um pouco essa lógica de prejuízos locais em face de ganhos globais. Eu acho que essa é uma primeira provocação, Nico. E aí, depois das perguntas, se for o caso, eu volto com outras provocações aos nossos palestrantes do dia de hoje. Então, se vocês, Marco e Júlia, se vocês já quiserem responder à provocação do reitor, enquanto isso, vou depois colocar a pergunta dos nossos participantes para vocês, depois. Marco. Eu acho que é uma provocação muito interessante, porque nos anos passados sempre falamos de globalização, de investimentos no exterior, e muitas vezes os investimentos no exterior das empresas não tiveram em conta o que era o benefício local dos trabalhadores e das pessoas que vivem, por exemplo, em países menos desenvolvidos. Eu acho que agora temos as empresas, os executivos, os donos de empresas, têm uma oportunidade muito interessante, e é investir localmente, investir também no exterior, se uno quer,
mas investir com uma certeza de garantizar certos aspectos que ontem no eran garantizados o contemplados. Contemplados, ¿é correto, Nicolau? Eu acho que é muito interessante este tema porque é um momento onde também o tema da sustentabilidade, do corporate social responsibility, dos direitos humanos também, são temas que paralelamente estão sobre o escritório e a mesa do executivo, porque agora, se uma empresa quer vender um produto, também tem que ter em conta que os clientes, os consumidores, querem saber o que a empresa faz a nível local e para os trabalhadores e o que estão consumindo, como a sociedade ganha todo o processo. Eu acho que é um desafio, é um objetivo muito, muito, muito importante para que os executivos e os donos da empresa tenham em conta para o futuro, pelo futuro. Algumas empresas já estão mudando seus objetivos e suas expectativas para acercar-se mais a este tipo de Para se aproximar, Marco. Para se aproximar, perdão. Obrigado. Para se aproximar a um novo futuro. Na verdade, é essa. Obrigado. Fecho. Perfeito. Giulia, você quer adicionar alguma coisa? Sì, boa pergunta. Eu acho que o que o Marco acaba de falar é muito relevante, ou seja, eu vejo cada vez mais as empresas preocupadas e ocupadas com uma agenda de sustentabilidade. E isso eu acho porque a gente já se deu conta faz, sinal, décadas. Eu acho que a última década foi muito clara nesse sentido, que a gente não tem um planeta, não tem um plano B, não tem um planeta B, então que todo mundo tem que trabalhar para a sustentabilidade e que isso pode ser também, imagino, eu não trabalho do lado empresarial, mas a minha sensação é que isso pode ser uma oportunidade do ponto de vista das empresas, porque de fato as pessoas, os consumidores, a sociedade estão cada vez mais preocupadas com que o produto que elas compram tenha um impacto, não tenha um impacto negativo, por exemplo, sobre as condições laborais. O caso da indústria textil é um caso chave. Eu cada vez mais vejo os cartãozinhos sobre as camisetas que fala esse produto não foi produzido com trabalho infantil, trabalho escravo, ou seja, eu acho que tem uma preocupação cada vez maior com isso e que tanto com o tema laboral como com o tema ambiental. Então, como o impacto das empresas pode ser cada vez mais positivo para um conceito mais amplo de desenvolvimento sustentável. E, em particular, a gente fez um estudo sobre como o diálogo social ajuda os processos de transição justa, que é o nosso conceito de como a gente passa para economias de baixas emissões, e a gente estudou o caso da Enel. A Enel é uma empresa de energia da Itália, que tem 70 mil trabalhadores. A Enel decidiu fazer um programa de transição energética, de descarbonização, e a Enel considerou relevante construir essa estratégia junto com o movimento sindical italiano. E
chegou a um acordo de transição energética, onde o sindicato ajudou a ver o que era preciso fazer. Isso incluía, por um lado, por exemplo, aposentadorias antecipadas, pelo outro lado, processo de formação dos trabalhadores para adquirir as competências que eles não tinham para a nova forma de trabalhar. Então, eu acho que isso é um exemplo concreto de como a gente pode ajudar. E, de fato, tem exemplos no nível global. Eu acho que a OIT é um exemplo de como os empregadores e trabalhadores trabalham. O ano passado, a OIT adotou uma norma internacional sobre erradicação da violência de gênero no mundo do trabalho. Então, tem, é a Convenção 190, ou seja, faz 100 anos que a OIT significa governos, organizações de empregadores e organizações de trabalhadores, produz normativa internacional para melhorar as condições laborais. Então, eu acho que tem um interesse mútuo em que, na sustentabilidade, que também é sustentabilidade das pessoas. Eu não sei se eu respondi. Sim, obrigado, Giulia. Vou ler a primeira pergunta, que é do Bruno Melo, e para deixar depois responder primeiro o Marco e depois a Giulia, e depois a segunda pergunta vamos invertir a ordem de resposta. Então, o Bruno está perguntando, durante a pandemia de Covid-19, algumas empresas optaram por investimentos na economia local, nos países onde estão sediadas. Outras em mercados externos. Uma das medidas adotadas em decorrência das políticas de lockdown é o home working. Quais são as possíveis demandas futuras do grupo laborais em relação aos desafios do home working e como as empresas estariam se preparando para responder a essas novas demandas e quais seriam as estratégias de alocação de investimento nesse cenário? Nesse cenário, como adotar essa estratégia que atendamos ODS 4, 8 e 10? Então, Marco, se você quiser começar, por favor, a palavra é sua. Sim, obrigado, Nicolò. Muito interessante a pergunta do Bruno Melo, porque é um tema atual e porque eu acho que temos que ver ambos os lados. O lado do trabalhador, que eu personalmente trabalhei mais durante o home working que normalmente no escritório, ¿no? Porque claramente durante o home working o trabalhador está sempre disponível. Solo agora estão as empresas estão dando a possibilidade aos trabalhadores de ter horários menos flexíveis, mais fijos para que o trabalhador possa ter uma vida normal. Mas durante o lockdown, como todo mundo necessitava fazer algo, eu realmente vi que trabalhamos muito mais do que trabalhávamos antes. Um lado. Outro lado é o tema do empresário, que diz, ok, você trabalhador não vem à oficina e trabalha de casa. Então, eu tenho que pagar-te menos, porque o trabalhador tem menos gastos, não almoça perto da oficina, não tem que tomar o carro, não tem que tomar o transporte público. É um tema também complicado para o empresário, porque agora estão dialogando a Confindustria Italiana, que é a Confederação das Indústrias, e as associações sindicais, porque temos que buscar um equilíbrio no tema do smart working.
ahora, por ejemplo, tenemos un barrio completamente nuevo que se llama City Life, en Milão, que es un barrio donde tenemos tres torres, three towers de grandes empresas, de Allianz, la banca alemana, de PricewaterhouseCoopers y de Generali, que es una empresa de seguros muy grande en Italia, con presencia en otros países, etc. En este momento, esas torres, the towers, están vacías. No, parece una ciudad fantasma, puede ser, Nicolò? Se dice. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio, porque yo creo que no es posible trabajar todos los días de casa, depende del trabajo, pero yo creo que empresa, trabajador y asociaciones sindicales tienen que, no mundo, encontrar un equilibrio donde las personas puedan seguir trabajando, más con los cambios que necesita el momento actual. Es un poco lo que acho y que pienso seja importante. Obrigado, Marco. E deixo a palavra para a Júlia responder. Obrigada, Bruno. Eu compartilho muito o que o Marco acaba de falar. Eu acho que os problemas que o homeworking, o teletrabalho gera são... a questão é sempre o equilíbrio. Então, eu acho que, por um lado, as empresas, a nossa forma de trabalhar pode considerar o teletrabalho como parte delas. Evidentemente, o lockdown, o confinamento foi um momento onde fomos obrigados a ficar só em teletrabalho, quem podia, evidentemente. Só que isso tem que ter determinadas condições. Primeiro, o tempo do trabalho que o Marco mencionou. De fato, a CCI, a partir de março, a gente fez um questionário para todas as nossas filiadas cada 2 semanas, e o problema do tempo de trabalho, do aumento do tempo de trabalho, foi uma coisa que todo mundo destacou. De fato, eu chego aqui na minha cozinha, começo a trabalhar e nunca, eu posso continuar às 12 horas, porque não tem o momento de entrar no escritório e começar a trabalhar, o momento de sair e fechar o dia de trabalho. Então, o tempo de trabalho é uma questão muito delicada. E o tempo, o problema de corresponsabilidade de conciliar a vida laboral e familiar é outro problema. Eu estou preocupada agora porque o meu filho, em determinado momento, vai ter que entrar para pegar a janta. Isso é um problema do teletrabalho que eu estou tendo muito. As pessoas têm que lidar, não todo mundo tem um estudo em casa onde poder ficar e ter um espaço de trabalho apropriado. Não todo mundo tem quem cuida dos seus filhos, dos seus pais, das pessoas que precisem, e isso é um problema que a gente reivindica pedindo economias, ou seja, investimentos públicos na economia do cuidado, ou seja, para que isso não seja um custo em termos de tempo, de esforço, que normalmente, ademais, cai nas mulheres. Então, esse é um pedido muito forte que a gente tem. Outro tema é o tema da saúde e segurança no trabalho, ou seja, como você consegue garantir um espaço de trabalho seguro a partir da cadeira que você pode ter e que normalmente os escritórios têm que assegurar, ou seja, é muito complicado, mas eu acho que o principal problema, para mim, é a questão do tempo do trabalho e a conciliação laboral e o dobro, triplo trabalho que as mulheres em geral têm. Tem outra pergunta sobre como fazer com a proteção social indevidamente. Não sei, Nicolau, se você já tinha lido essa parte. Você está com o microfone desligado. Ainda não li, vou ler agora. Desculpa. Você já pode responder. Então, sempre o Bruno Melo colocou aqui uma outra pergunta no chat, que é como conciliar a necessidade de incentivos econômicos para a economia e proteção social
como crescente endividamento público das nações latino-americanas, considerando o histórico dos anos 80 e 90 do século passado e o risco implícito da captação de poupança externas. Então, eu entendo a preocupação, é uma preocupação concreta. De fato, repito o que eu falei antes, a Alicia Barsina fala da economia latino-americana como economia do privilégio. Ou seja, recursos não faltam, o problema é como esses recursos são distribuídos. E eu nunca lembro, tem uma imagem muito impactante da Oxfam sobre o fato de que um ônibus de pessoas controla a metade da riqueza mundial, ou seja, a distribuição da riqueza no mundo nesse momento é um dos principais problemas que a gente tem. E isso impacta diretamente sobre os serviços públicos, a proteção social é um deles. Então, para a América Latina, uma resposta muito concreta são as políticas fiscais, que sejam tanto nacionais como internacionais. Políticas fiscais nacionais, eu entendo um aumento da tributação progressiva, ou seja, onde sejam, por exemplo, tributadas grandes fortunas ou os fluxos financeiros ilícitos. Mas isso é parte, isso não pode funcionar sem uma regulamentação fiscal global. E isso é uma demanda que a CCI tem faz muitos anos. Eu acho que este ano essa demanda está tendo uma repercussão muito maior. Por quê? Porque o Covid teve um impacto imenso sobre os países, evidentemente os países menos desenvolvidos, e porque, ao mesmo tempo, os números da desigualdade são números que já impactam também os países considerados ricos. Então, já não a pobreza, a desigualdade já não é só um problema dos países assim chamados em desenvolvimento. Então, de fato, se a gente olha os números, se a gente olha e pensa o que poderia ser revertido, fechando os paraísos fiscais, colocando um imposto às grandes fortunas, colocando um imposto digital sobre as grandes gigantes digitais, um imposto sobre as transações financeiras, considerando que a economia financeira não sei quantas vezes maior que a economia real. Ou seja, tudo isso são formas muito concretas de financiar as políticas nacionais, mas evidentemente um país, e países, como você bem fala, Bruno, com um nível de dívida, não só de dívida, senão de dependência do sistema econômico mundial, não vai poder tomar essa decisão sozinho. Por isso que, por exemplo, a gente insiste muito para que a ONU seja um espaço para debater políticas fiscais, o qual não é o caso hoje em dia. Então, a gente quer constituir um organismo dentro da ONU que permita ter esse debate num espaço mais democrático que a gente tem no nível global, onde todos os países estão representados, que não seja só um debate, por exemplo, da OCDE. Acho que é isso. Muito obrigado, Giulia. Marco, você gostaria de responder? Eu acho que o que respondeu Giulia, estou totalmente de acordo. É um tema complicado, o tema do crescente endividamento público, porque é um tema que estamos vivendo na Itália também. Temos um débito público de casi 160%, ¿no? Pero eu acho que cada medida necessária neste momento para superar esta crisis increíble, única en su manera de ser, podemos decir, tem que ser uma medida tomada para superá-la. E acho que os estados europeus, latinoamericanos, o que seja, van a endividarse, ¿correcto?
por que não tem neste momento outras oportunidades? A coisa importante é que a dívida pública seja gastada, seja utilizada para medidas que possam ajudar no crescimento e também na saída desta crise a nível laboral, a nível social, etc. Eu acho que esse é o tema. O Mario Draghi, outro dia, disse: não é tanto importante quanto o Estado se enduvida. A coisa mais importante é que a deuda pública seja uma deuda buena, ou seja, utilizada para que o Estado possa crescer e para criar trabalho, etc. Esse é o ponto focal para mim, para fechar. Muito obrigado, Marco. Gostaria de deixar a palavra para o reitor, porque acho que, como ele é um jurista, além de constitucional, também do direito tributário, acho que tem alguma reflexão para fazer sobre a questão fiscal. Por favor, André. Bom, obrigado, Nico. Bom, primeiramente, eu concordo especificamente com a relação de necessidade de termos uma organização internacional sobre políticas fiscais, tributárias, em especial tributárias. A OCDE já tem caminhado um pouco em relação a isso com o BEPS, mais especificamente em relação à tributação, né, de renda, controle de paraísos fiscais, controle de erosão de bases fiscais, né, em relação à globalização. Mas ainda, infelizmente, existe uma dura realidade que eu acho que nós precisamos, de uma certa forma, enfrentar. Eu acho que, né, a fala da Júlia foi muito pertinente em relação a isso. Eu acho que os órgãos multilaterais internacionais, especificamente a ONU, ela poderia dar um apoio muito maior nessas discussões, em especial sobre modelagens de tributação de renda, porque ainda há uma discussão muito forte em relação a países sobre, né, efetivamente o percentual de alíquota máxima aplicada sobre tributação de renda, sobre bases específicas, ou seja, se do domicílio, se na fonte. Há uma necessidade de coordenação global sobre tributação de novas realidades econômicas. Então, como bem ela disse, atividades de comércio internacional desenvolvida por essas grandes empresas digitais, Amazon, Facebook, Google, Alibaba e tantas outras, por vezes distorcem realidades econômicas locais, em especial porque põe as sedes financeiras em paraísos fiscais, em estados com tributação mais favorecida. Isso gera perda de arrecadação, isso gera desequilíbrio concorrencial com pequenos setores, né, com empresas de setores específicos, como livrarias locais, no caso da Amazon, com empresas de comércio, né, de varejista, no caso também da Amazon, Alibaba e outras. Mas eu não sei até que ponto efetivamente, né, a tributação efetiva das grandes fortunas via tributação de herança, Júlia, pode ser uma solução efetiva para a coordenação ou a superação desse problema. Em especial porque quando nós analisamos algumas sociedades que ainda possuem ou tentaram efetivamente tributar, né, as heranças no nível mais elevado, isso gerou uma grande evasão de receitas com transferências de domicílios fiscais. Veja o caso da França, né, o Japão, que tentou e voltou imediatamente atrás, né, no caso dessa tributação. Penso que talvez mais do que tributar efetivamente grandes heranças, né, talvez um processo de conscientização, como tem sido feito mais recentemente em grandes empresários, para a doação efetiva do seu patrimônio, né, para organismos de produção,
seja de educação, seja de pesquisa, seja para fundações que promovam o desenvolvimento social, eu acredito que seja muito mais benéfico do que efetivamente uma tributação, né, que se vá sobre o patrimônio de um grupo de pessoas. Acho, né, que isso gera, sem dúvida, uma distorção econômica, porque nós temos aí, como você bem disse, Júlia, um grupo reduzido de pessoas que dominam uma quantidade enorme de renda, de patrimônio mundial, sem dúvida, mas existem algumas outras soluções que são soluções que têm sido colocadas na mesa e que talvez gerem um impacto muito mais interessante na esfera global e na esfera local. Por exemplo, a própria questão da renda mínima de cidadania, né, como uma forma de se transferir efetivamente para camadas mais desfavorecidas economicamente um percentual, né, de renda nacional, onde você consiga, com isso, transferir essas pessoas de situações mais desfavoráveis para a possibilidade de situações mais favoráveis. No nosso caso, no Brasil, nós temos um programa social muito forte, muito intenso, que começou desde o governo Fernando Henrique, depois foi reforçado no governo Lula e mantido no governo Dilma e no governo Bolsonaro, que é o programa de transferência de renda chamado Bolsa Família, que recentemente houve uma discussão agora no governo Bolsonaro de ampliação desse programa social, e aí volta a questão que o Bruno colocou anteriormente. Para que se faça efetivamente o aumento da renda desse programa, que seria muito próximo de um programa de cidadania, né, de transferência de renda efetiva para camadas mais baixas, há uma necessidade de revisão profunda do orçamento, porque nós já estamos no nível de endividamento muito alto do governo nacional. Então, aí há uma necessidade de revisão de orçamento e de readequação, e aí eu acho muito, muito interessante a fala da própria organização a qual você pertence, de nós estabelecermos efetivamente um novo contrato social. E aqui eu não estou dizendo com uma diminuição, né, de Estado ou majoração de Estado, porque é uma discussão que eu acho que é uma discussão muito fraca, mas de efetivamente um modelo de Estado que nós queremos, qual o modelo de Estado que a sociedade atual gostaria de ter. E aí sim, eu acho que passa por uma revisão de tributação, por uma revisão de políticas sociais, pela implementação de todos os marcos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, em especial o 8º, o 10º, o 12º, que impactam diretamente nas relações econômicas, sociais, e, sobretudo, em políticas de diminuição de desigualdade social. E aí é um ponto que eu vou trazer já aqui, já deixando nessa final da minha fala, Nico, Brunito e Júlia, em relação ao que, né, os nossos alunos lá de Manaus aqui passaram, né, para poder questionar vocês. Acredito eu que muito dessa relação de implementação de políticas, né, sociais e de concretização da política 2030, em especial do objetivo 8, se diz respeito a formas de superação de desigualdade local, né? Políticas globais servem como grandes guidelines, né, onde você vai tentar, né, a cada caso, tentar estabelecer ali políticas regionais e políticas locais de superação dessas questões. Mas nem sempre crescimento econômico gera efetivamente diminuição de desigualdade econômico-social. Veja a própria relação de concentração de renda, como, né, a Júlia bem deixou claro na fala dela. Então, aqui o final da minha fala, e eu deixo a provocação, né, efetivamente para vocês, o quanto que efetivamente, né, empresas e sindicatos, como agentes, né, como stakeholders necessários dessa discussão, podem influenciar a revisão de políticas nacionais em razão de interesses locais. Vou dar só um posicionamento para vocês que estão fora do Brasil, né, em especial estão na Europa. A instituição está sediada em Rio Branco, que é uma capital do estado do Acre, que fica na Amazônia. O estado ele tem suas particularidades,
em relação a outros estados da região norte, em especial os estados da região sul-sudeste. Então, fixação de políticas nacionais nem sempre atende aos interesses regionais e muito menos, por vezes, aos interesses locais. Então, o quanto que, efetivamente, empresas e sindicatos podem atuar perante essas agendas, em especial a Agenda 2030, para conscientizar governos de que há uma necessidade de se criar políticas, por vezes, locais e não políticas meramente nacionais ou regionais para a superação da desigualdade local. Giulia, Marco, quem quer avançar no debate? Eu posso começar. Muito obrigada, muito interessante, muito completo. Essa pergunta é uma pergunta difícil. Então, eu acho, assim, como, do ponto de vista sindical, como fazer com que as políticas nacionais incluam as necessidades locais, com um foco específico no tema da desigualdade. No nível sindical, eu acho que o ponto-chave é a coordenação entre os sindicatos locais e os sindicatos nacionais. Então, se a estrutura sindical funcionar bem, isso significa que a política do sindicato nacional reflete as necessidades locais. Tem um debate que vai das cidades para os estados para o nível federal, no caso do Brasil. Então, por exemplo, eu conheço mais o caso da CUT, onde vi que isso acontece, que os vários congressos dialogam e tudo isso define a política nacional. E no nível mais local, evidentemente, um instrumento que o sindicato tem é a negociação coletiva no nível de empresa, no nível setorial. Então, tudo isso alimenta a política nacional que o sindicato possa fazer. No nível local, eu acho interessante uma coisa que eu estou vendo muito no nível global, mas que acontece também no nível local, é o espaço maior que as autoridades locais estão tendo. Eu vejo cada vez mais municípios, as autoridades locais em todos os níveis, falando quem implementa a Agenda 2030 no final é a gente. Então, a gente quer ter uma voz, porque é um problema que eles mesmos têm de diálogo, de que medida as necessidades de um estado como o Acre, que são completamente diferentes do estado de São Paulo, do estado de Rio Grande do Sul, Bahia, ou seja, o Brasil é incrivelmente diferente nesse sentido. Então, como no nível estatal também, o Estado escuta no nível local. Eu acho que isso é muito interessante. A gente tenta também promover um diálogo entre o sindicato e as autoridades locais, para que isso se torne concreto. Então, obviamente, onde a gente tem mais experiência é o tema de condições laborais, mas pensando que as condições laborais podem ou não gerar ou combater a desigualdade. Então, salário, proteção social, igualdade salarial entre homens e mulheres, erradicação da discriminação, tudo isso significa redução da desigualdade. A gente tenta fazer isso no nível local. Obviamente, o nosso principal interlocutor é o setor privado, as empresas, mas eu acho também que o espaço que as autoridades locais podem ter é um espaço interessante. Muito obrigado, Giulia. Marco, você quer falar alguma coisa? Sì, quero agregar uma coisa muito rapidamente. Estou de acordo com Giulia. Falando um pouco sobre o que estamos vivendo na Itália, eu acho que neste momento, como nunca antes, o empresário tem uma, como dizer, uma força que antes não tive. Exemplo, em algumas cidades,
na Itália, sobretudo no sul da Itália, que Nicolò conhece bem, algumas empresas dão para trabalhar a 100, miles de pessoas, de famílias, e tem um rol social muito importante. No território tem muita presença, tem muita importância, e neste sentido eu acho que o Estado, através do diálogo, como dizia Júlia antes, tem a obrigação de dialogar com as empresas, com os sindicatos, porque as empresas estão no território. A empresa dá para trabalhar a miles de famílias, a centenares de famílias, não? Eu acho que tem um rol, o empresário, os executivos também, tem um rol muito importante agora, porque claramente está todo uma nova perspectiva sobre a necessidade dos trabalhadores e também a valorização da sociedade a nível local. Então, eu acho que o diálogo é fundamental e a nível local a empresa tem um rol muito importante com o Estado ou também com a municipalidade, etc. Porque a empresa ajuda as famílias a comer, não? O trabalhador trabalha e pode consumir, pode viver. É muito importante o rol. Eu acho que, a vezes, sobretudo na Itália, o rol do empresário foi visto como um rol malo, ou como... sim, como malo. Eu acho que não é assim, porque o empresário tem um rol a nível social muito importante, a nível local, sobretudo. Isso para fechar. Obrigado, Marco. Deixo a palavra para o reitor, que gostaria de adicionar alguma coisa. Só finalizando aqui, tem uma outra pergunta que foi colocada, Nico, e aí como nós já estamos chegando no final, para não deixar ninguém que fez qualquer questionamento sem a resposta efetiva da Júlia e do Marco em relação ao tema. Foi questionado especificamente, né, se nessa nova realidade econômica, onde há uma maior aproximação entre, né, empresas e trabalhadores, o quão efetivamente o Estado tem sido um agente colaborador ou quão ele tem dificultado efetivamente a implementação do diálogo entre, né, empresas e empregados em relação a essas necessidades econômicas locais, em especial agora, pela pandemia. Marco, Giulia, Sì. Agora na Itália o estado do diálogo é muito complicado porque as empresas e sobretudo a nova Confindústria tem uma relação muito conflitiva com o Estado, porque não estive de acordo com todas as medidas que foram tomadas. En este momento es un momento bastante complicado porque el diálogo está difícil entre a Confindustria, la Confederação de Indústria na Itália, os sindicatos e o governo. Eu acho que a situação tem que melhorar. Eu falo da Itália, claramente, mas eu acho que no mundo em geral, e Júlia pode ajudar-me nisso, é assim. É complicado o diálogo nesse momento. Júlia? Eu falaria que depende muito do Estado, do setor privado e do movimento sindical que você tiver. É uma combinação como 3 ingredientes que vão dar um resultado diferente. Então, por exemplo, a CEPAL, quando saiu a Agenda 2030, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe publicou um documento muito bom que se chama Horizonte 2030, que
Foi a visão da CEPAL sobre como a América Latina podia, o que a América Latina precisava fazer para alcançar a Agenda 2030. E o que a CEPAL fala nesse documento precisamos, não usa o conceito de novo contrato social, mas fala que Estado, setor privado e sociedade civil, incluindo o movimento sindical, tem que trabalhar juntos. Mas a CEPAL fala não qualquer Estado, não qualquer setor privado, não qualquer movimento social. Então, o Estado que a gente precisa para avançar, por exemplo, no tema da desigualdade que você mencionou, é um Estado de direito, um Estado que tem uma visão de desenvolvimento sustentável e que reflete essa visão, por exemplo, na gestão orçamentária, um Estado que é forte no sentido das políticas públicas que pode implementar, da capacidade de concretizar os compromissos que tem sobre políticas públicas. O setor privado tem que ser um setor privado, de novo, responsável, que veja o seu papel, como o Marco descreveu, não lembro, no sentido de contribuir para a sociedade, e uma sociedade civil, um movimento sindical que sejam construtivos, que sejam representativos, que sejam legítimos. E todas essas condições não sempre se dão. Eu acho que se dão de uma forma muito diferente conforme o país que você olhar. Um caso que para mim é muito claro agora mesmo é a Argentina. A Argentina saiu do governo Macri, que foi um governo onde as nossas centrais sindicais fizeram basicamente oposição, e foi um governo de extrema conflitualidade, para um governo com o qual eles conseguem não só ter um bom diálogo sindical, senão um diálogo tripartito ou multipartito. E, de fato, o governo Fernandes está constituindo um conselho social e econômico para repensar as propostas. E tanto o setor privado como o movimento sindical são parte integrante reconhecida pela importância que tem dentro desse conselho. Então, evidentemente, depende muito do governo, depende muito do contexto, de como não só o Estado, senão, eu acho que a interação entre os vários atores se dá. A força que eles têm e a vontade que eles têm de trabalhar juntos, que não sempre é o caso. Muito obrigado, Giulia. Gostaria de perguntar para os nossos participantes se eles tiveram outras perguntas que podem colocar aqui no chat, e eu vou encaminhar pessoalmente para o Marco e para a Giulia. Acho que as palestras do Marco e da Giulia foram bem interessantes, colocaram na mesa todos os desafios e as oportunidades que temos, tanto no setor privado empresarial quanto no setor sindical a nível internacional. Chegou uma pergunta sempre do Bruno Melo, então vou ler para vocês. O Bruno Melo pergunta isso: o debate sobre o papel ambiental, social e de governança das empresas, Environmental, Social and Governance, ESG, no último Fórum Econômico Mundial, não beneficiaria a captação de recurso financeiro por grupos empresariais mais fortes, em detrimento das empresas locais, que possuem menor capacidade de adaptação às políticas de ESG, prejudicando os trabalhadores em nível local? Eu acho que o Marco tem a resposta muito mais que eu. Nicolò, pode explicar bem, porque eu acho que não entendi bem a pergunta do Bruno. Então, no último Fórum Econômico Mundial, houve um debate sobre o papel ambiental, social e de governança das empresas. E neste fórum não houve um benefício na captação de recursos, no debate, né? Sobre o recurso financeiro para grupos empresariais que são mais fortes, então, em detrimento das empresas locais, que acho, e vou colocar eu, são mais fracas. Então, que possuem menor capacidade de adaptação às políticas ambientais, sociais e de governança.
dessa forma, vão prejudicar os trabalhadores a nível local? Eu acho que não. Eu acho que não, porque as empresas menos fortes, na realidade, eu acho que são também interessadas em políticas, digamos, sociais e de governança, de meio ambiente. Depende, eu acho que não depende da medida das empresas. Depende sempre quais são os objetivos dos executivos e dos donos da empresa e se tem uma visão pelo futuro ou se não tem. Eu acho que a estrutura e a medida da empresa não implica um prejuízo para os trabalhadores a nível social. Depende de cada situação, porque eu acho que o que passou durante o último Fórum Econômico Mundial para as empresas locais, por aí não foi tampouco conhecido. É complicado, é um tema muito particular que cada empresa depois decide como manejar, como gestionar, não? Eu acho que a estrutura da empresa não depende disso. Obrigado. Giulia? Do ponto de vista dos trabalhadores, eu acho que isso, o que o Marco falou, o tamanho da empresa é relativo, evidentemente uma empresa maior tem como enfrentar custos fixos maiores de uma forma mais fácil, mas do ponto de vista do trabalhador, eu acho que a implementação dos critérios de governança sociais e ambientais depende muito do diálogo que possa ter dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente promoveu já faz vários anos no nosso trabalho sobre a transição justa que os trabalhadores levem propostas para os diretivos das empresas, propostas muito concretas sobre promover a reciclagem dentro da empresa, sobre não utilizar determinado tipo de produtos e preferir outros que tenham um impacto ambiental menor. Esse tipo de coisas que passa, no nosso caso, primeiramente pela formação, porque os representantes sindicais, em geral, nas empresas, conhecem muito mais, muito melhor, o lado mais tradicional da saúde e segurança no trabalho, luvas, cascos, equipamento, gestão do tempo de trabalho, pago dos salários, as coisas assim, mais tradicionais. Mas o tema ambiental é um tema que o movimento sindical teve que trabalhar muito para que fosse incorporado no trabalho, no diálogo, no nível empresarial, e obviamente daí você sobe no nível setorial, no nível até internacional, porque a gente firma acordos marcos internacionais com as multinacionais. Então, por exemplo, firmar um acordo com o Carrefour, entre o Sindicato Internacional e o Carrefour, que permita que o Carrefour aplique as mesmas condições na França, na sua sede, mas também no Brasil, o que não é sempre o caso. Então, eu acho que a gente pode levar essas preocupações para todos os níveis e não necessariamente o tamanho é um elemento determinante. Isso. Até eu acho mais fácil ser mais concretos no nível local. Obrigado. Então, antes de fechar e passar também a palavra para o reitor André, gostaria de agradecer o Marco e a Giulia pelas palestras e depois pela reflexão que eles fizeram. Porque colocaram na mesa muitos temas, estava falando,
e também no debate atual, ou seja, bem interessante para continuar conversando sobre esses assuntos, porque vocês colocaram tanto as oportunidades quanto os desafios que tanto o movimento sindical e as organizações empresariais precisam enfrentar neste mundo que está mudando padrões bem rapidamente. Colocaram na mesa e abordamos todos juntos também questões estruturais, que no caso da América Latina são a informalidade no mercado do trabalho, a desigualdade na distribuição de renda e de riqueza, são várias. E, ao mesmo tempo, também abordamos questões que são mais atuais, ou seja, as questões de como as empresas e os sindicatos vão enfrentar esse período, que está também nos dados que a CEPAL e a OIT publicaram, vai ser bem dramático também para o setor da economia da América Latina, no específico naquela da América do Sul, com Peru, Brasil, Argentina, que vão ter números fortes de recessão econômicas. E, ao mesmo tempo, também o impacto da crise social, porque a crise social depois vai impactar também na crise nas empresas e nos trabalhadores. E também colocamos outros temas que foram bem interessantes, ou seja, críticas aos modelos econômicos atuais e também fiscais, tributários, porque claramente precisamos também olhar para decidir e conversar sobre quem vai mudar, sobre o que vai mudar dos atuais modelos econômicos, que a maioria estão colocados na ideia de ter crescimento através de exportações. Vimos que nesse mundo pandêmico tem problema, porque tem países que claramente vão bloquear as importações, vão colocar mais atenção, mais foco nas produções nacionais para tentar enfrentar as crises locais, e também questões que a pandemia mostrou que é preciso recaudar recursos também em lugares onde nesse momento não tem a justa contribuição. Então, é uma reflexão bem ampla e gostei muito da reflexão que fez tanto o Marco quanto a Júlia e também o reitor, e também as perguntas que foram depois feitas pelos participantes. Acho que conseguimos avançar um pouco mais no entendimento de o que está acontecendo no mundo nesse momento, porque é preciso também ter uma orientação nessa confusão que estamos vivendo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e deixo a palavra, antes de deixar a palavra para o reitor, gostaria de tirar uma foto da tela com os palestrantes e... Ok, feito. Obrigado. André, deixo a palavra para você. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer imensamente a participação do Marco Brunito, da Júlia Massobrio. As falas foram excepcionais, eu acho que conseguimos fazer um começo de cátedra excepcional, Nico, em relação à discussão, né, do tema que foi proposto para o dia de hoje. Lembrar a todos os nossos participantes, efetivamente, que nós retornaremos amanhã, né, no mesmo horário, com a discussão sobre a globalização e sustentabilidade, né, ideias e práticas para uma globalização sustentável. Agradecer a todos os alunos, né, da instituição que permaneceram lá em Manaus, né, efetivamente conosco no dia de hoje. Lembrar a todos que após o evento, todos os vídeos serão disponibilizados no canal do YouTube da instituição e nas mídias sociais. E agradecer realmente imensamente a participação de Júlia e de Marco, né, e eu acredito que amanhã nós manteremos um nível elevado, como foi aberto hoje pelos dois. Então, meu muito obrigado a vocês. Muito obrigada eu. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Boa tarde, muito agradecido. Tchau. Boa tarde, obrigado mais uma vez por ter participado no lançamento da terceira cátedra Barão de Rio Branco. Obrigado. A vocês. Tchau.